Bom dia, né? Bom dia aos internautas, bom dia a todo mundo que nos assiste. Hoje nós vamos falar de O Cristo em Nós, que primeiramente quero agradecer, né? Porque é sempre maravilhoso estar aqui em cima para falar para vocês. Como ontem a gente estava reunido à noite, né, na inauguração do centro de Líbia. E aí Suzana estava fazendo a palestra de inauguração lá e eu achei bem interessante, porque ela falou assim, a gente não é palestrante, né? Porque antigamente a gente tinha os palestrantes que falavam, e vocês me veem todo dia, como a Rosana falou, eu sou figurinha carimbada, vocês me veem toda hora por aí, fazendo o que eu faço e do jeito que eu sou, né? Esse jeito assim mais engraçado, vamos dizer assim, né? Então não dá para ser palestrante muito sério, porque como é que eu vou levar em consideração o palestrante sério do jeito que eu sou? Então é conversante. Ela falou assim, nós somos conversantes, a gente já foi upgraded para conversante, então a gente vai conversar sobre o Cristo em nós. E a gente não precisa de muito, se a gente fosse parar para ver só o vídeo que a gente viu, só a música Imagine, né? Se a gente prestasse atenção na letra e pudéssemos manter na memória, né, o que a letra da música fala, a gente não precisava nem passar por tanta coisa e por tantos percalços na vida, porque o Cristo já estaria em nós, né, aberto e forte em nós só pela música. Então são essas coisas. Aí depois você vem e tem uma oração de Rosana que também eleva o nosso espírito e também nos conecta. Então a gente está o tempo todo conectado, né? A gente está o tempo todo com o Cristo em nós. Isso aqui é a primeira vez que eu vou usar esse touch monitor, né? Tá um negócio aqui, eu vou tentar, né? Vou tentar fazer direito para não ter problema. Bom, então a gente vai falar desse tema. É bem fácil, entre aspas, falar disso, porque quando a gente se conecta com Cristo, o que deveríamos fazer todos os dias, o que deveríamos fazer em todos os momentos, né, da nossa existência, é fácil falar porque Ele está aí para a gente, né? Ele está aí para nos ajudar, Ele está presente o tempo todo. Então, como Marisa falou, quando você vai falar do Cristo, ou algo relacionado ao Cristo, você... Melhorou? Ah. Olha, hoje eu estava brincando com o Jeep, porque da última palestra que eu tive, ele não tinha colocado água para mim, né? Então ele veio correndo. Hoje ele botou a água. Falou, não tem falha, mas ele não arrumou o microfone para minha altura. Não vou citar o nome dele, tá? Que ninguém sabe quem é, né? Tony Carlos, estou brincando. Mas então eu estava falando e Marisa falou que é muito fácil falar do Cristo por causa disso, né? Porque a gente se conecta com Ele e se a gente souber e elevar o pensamento, a gente vai estar conectado com Ele o tempo todo. Então a gente vai falar do Cristo em nós. E o que me fez pensar nessa palestra, pensar nesse assunto, nesse conteúdo, foi um livro que eu uso, a gente usa em casa para o Evangelho, que é o livro Flor de Vida, que eu não sei se vocês já viram, se vocês já ouviram falar. É o livro Flor de Vida, que é do João Nunes Maia, psicografado pelo João Nunes Maia, o médium, e é pelo espírito de Sheila. Então tem vários, é muito bom, é muito interessante, e a gente faz o Evangelho e depois a gente faz a leitura de um dos capítulos dele. E no capítulo 36, que é exatamente o capítulo que se chama O Cristo em Nós, eu estava lendo, isso já tem provavelmente um mês ou um mês e pouco, a gente estava lendo e já veio, falei, isso tem que dar uma palestra, porque isso é uma lição, e é a mesma lição que a gente tenta repetir para nós mesmos o tempo todo, e o texto é exatamente a mesma coisa que a gente ouve em todos os lugares, e a gente vê em todos os lugares, e olha em volta e está em todas as pessoas, e nas ações, nos exemplos, e tudo. Você vai assistir uma aula, é a mesma coisa, é o mesmo assunto, você vai assistir uma palestra, você vai ouvir alguém falar, vai sempre passar pelos mesmos assuntos, então dá aquela sensação de repetição. E quando eu estava lendo isso, eu estava assim, mas essa repetição ela precisa ser realmente falada, porque a cada momento que a gente vive, a gente vai ouvir aquilo de uma forma diferente, a gente vai pegar um pedacinho daquilo, né? Um pedacinho a mais, e vai absorver um pedacinho a mais. Então esse capítulo eu achei muito interessante, então a gente vai dar uma esmiuçada nesse capítulo. Mas primeiro, antes disso, a gente vai, como a gente está falando do Cristo em nós, a gente vai precisar saber
e procurar saber, né? Procurar saber onde é que esse Cristo está, né? Onde é que ele se encontra? Onde é que nós vamos encontrá-lo? Onde é que ele está escondido muitas vezes que a gente não vê, dependendo da situação pela qual a gente está passando? Onde é que ele está quando nós precisamos mais dele? Às vezes a gente se pergunta isso, né? Porque a gente passa por diversas situações e que pela nossa própria ignorância espiritual, que não é absolutamente nada de errado, né? Tá tudo certo, porque cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem um nível evolutivo, cada um de nós tem uma velocidade para caminhar, né? Cada um de nós é um espírito individual com histórias individuais, não podemos esquecer disso. Então, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações da nossa própria caminhada. E às vezes nós nos perguntamos onde é que ele está, não é? A gente se pergunta, cadê ele? Onde é que a gente vai encontrar então o Cristo, já que a gente vai falar do Cristo em nós? E aí a gente vai descobrir, na verdade, que se a gente for correr atrás dessa pergunta, dessa resposta, o próprio tema do estudo de hoje, da palestra, já responde a essa pergunta, não é? O próprio tema já nos dá a resposta. E nós estamos o tempo todo procurando onde é que ele está. E nós estamos o tempo todo procurando cadê ele para eu me conectar com ele. Então, por isso, o tema já é a própria resposta, que é o Cristo em nós. Porque ele está em nós, porque ele está à nossa volta. Ele está na nossa frente, ele está do nosso lado, ele está o tempo todo conosco, não é? E aí a gente não consegue encontrar, a gente não vê. Quando a gente se pega novamente, eu saí hoje de uma palestra e o cara falou que Cristo está em nós, então estou safe, né? Os Cristo está em nós, eu estou o tempo todo com ele, não tem problema. Aí eu saio da porta ali, passa por uma e falo assim, cadê? Onde é que está? Cadê você? O que aconteceu? Me deixou aqui nessa roubada, não é? Estou passando por isso por quê? Cadê o Cristo? Cadê a minha ajuda? Cadê? E se esquece da respostinha básica que ele está em nós. Então a gente tem que vencer essas barreiras que a gente tem. E a maior delas, a maior muralha delas, é exatamente nós mesmos. Essa é a maior muralha. Porque nós é que não nos enxergamos, nós é que não nos olhamos, e aí a gente tem que vencer essa maior muralha, que somos nós. Né? Porque se a gente não se encontrar, não se olhar, não se conhecer, não se autoconhecer, não estudar, a gente não quebra essa muralha aí. A gente não vai dar um jeito nela. Porque somos nós é que nos impedimos para encontrar o Cristo que está em nós. Então nós não olhamos para dentro de nós. Se nós não olhamos para dentro de nós, como é que nós vamos encontrá-lo se ele está em nós? Não é verdade? Então a gente tem que começar por aí. A gente tem que começar a realmente absorver essa verdade absoluta de que o autoconhecimento e a busca pela sua evolução através do seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento de cada um de nós, se conhecer e se buscar e saber das suas limitações e se estudar. Né? A gente não basta só a gente ir lá estudar. Pô, já fiz aí, como eu mesmo falei hoje, falei assim, pô, de novo nesse livro? Eu já li esse livro, não sei quantas vezes. Eu já vi esse negócio, eu não posso, de novo nisso. Não é só isso. Primeiro que, como eu falei, você vai ver o livro de novo, você vai ver o livro 10 vezes, vai ler, reler, e cada hora você vai aprender só um parágrafo, é muito se aprender, né? Se absorver de verdade. Então tem que ler a eternidade inteira, né? Não tem muito jeito. Vai para a escola, vai ali, vai ler, vai estudar, vai fazer as várias classes, mas e estudar a nós mesmos? Quantos de nós fazemos isso? Até mesmo quando a gente está na sala de aula, se for o caso. Porque aquilo lá é lição para nós. Aquilo lá é reflexo que está também em nós. Né? As situações que a gente vê nas salas, nas aulas, ou nos livros de André Luiz, para quem faz livros, são situações que nós vamos passar por elas, que nós já passamos por elas também. E às vezes estamos passando enquanto encarnados. Está falando lá dos desencarnados, mas às vezes a gente está passando por elas como encarnados, não é? Então a gente precisa buscar o que é mais importante?
para a gente encontrar o Cristo que está em nós? A gente precisa buscar a nós mesmos. Porque aí a gente dá de encontro conosco e dá de encontro com Ele. Porque Ele está aqui. Não é? Ele está aqui. Ele está o tempo todo aqui. Então, se você não olha para dentro de si mesmo, você vai olhar para o lado, vou olhar para aqui, vou olhar para lá. O Cristo que está ali na Luciana é o dela, não é o meu. Porque o meu está vindo de acordo com a minha evolução. Ele vai dar o que eu preciso, o que eu peço, o que eu necessito dentro da minha evolução. Porque Ele vai dar para cada um de acordo com as suas obras, não é? A gente lembra disso. E não é porque Ele vai dar mais ou menos, melhor ou pior, não. Porque Ele é de uma misericórdia tão grande que Ele vai respeitar cada um de nós e vai dar a nós somente o que nós podemos receber e alcançar. Para que nós possamos entender isso nesse momento evolutivo e para que a gente possa, então, depois de entendido isso, passar para uma próxima lição. Ele não vai jogar a gente lá no final da universidade se a gente não aprendeu ainda a cortar papelzinho na evangelização infantil. Não é? No maternal? Não tem jeito, não tem como. Então a gente precisa, sim, voltar o olhar para dentro de nós, que é o mais importante, que às vezes é o mais difícil, para a gente poder, então, alcançar o Cristo que a gente tanto busca. E dessa forma, voltando o olhar para dentro de nós, olhando para dentro do nosso coração, do nosso sentimento, é que a gente vai fazer essa conexão. E é essa conexão que é o mais importante. É essa conexão que vai ligar o nosso espírito, nós mesmos, com o Cristo que a gente tanto busca, com tudo que a gente tanto quer, não é? Então esse é o mais importante. Isso é para a gente entender que, primeiro a gente olha para dentro de nós antes de buscar tudo que está aí à volta, né? E aí, nós vamos descobrir então que Ele está realmente em nós, porque agora nós já nos conhecemos, não é? Isso é um step by step, né, gente? Isso é passo a passo. Tá? Isso vai depender de cada um de nós, isso vai depender da velocidade de cada um, e cada um vai receber e vai reconhecer o Cristo que está dentro de si. Ele é um só, mas você vai reconhecê-lo da forma que você pode olhar para ele. Tá? É como a gente sair da escuridão para uma luz muito intensa e essa luz te cega. Não adianta, não vai te dar absolutamente nenhuma coisa boa fazer isso. Não vai te ajudar em nada, você vai ficar cego. Quando você acha que vai te iluminar o caminho, não, cegou, ficou mais escuro ainda. Não. Vai te dar a luz necessária que você pode enxergar dentro daquele momento, dentro daquela situação, dentro daquela limitação. Ok? E aí a gente descobre que Ele está em nós e a gente descobre ao mesmo tempo que, estando em nós, Ele está em todos os lugares. Ele está em tudo. Ele está no universo, Ele está nos universos, Ele está à nossa volta o tempo todo. Nós estamos rodeados dEle. Nós o temos à nossa volta todo o tempo. E às vezes a gente não percebe. Na maioria das vezes a gente não percebe. E a gente busca em todos os lugares, e aí eu volto a dizer, a gente busca na leitura, a gente busca nas aulas, a gente busca nas palestras. E aí, de novo, a gente esquece que Ele está em nós. E a gente tem que unificar esse sentimento e esse pensamento. A gente tem que fazer parte desse todo. A gente tem que perceber que nós somos o todo também. Porque nós temos o universo dentro de nós. Porque se nós temos Cristo e Cristo é o todo, e Ele está em nós, nós temos o universo em nós. E às vezes é difícil a gente aceitar que nós temos tudo isso dentro de nós. Não é possível, não sou merecedor disso. Não, não é assim, não tenho não, é mentira, tá? Não vou aceitar, não é muito para mim. Não, nós temos e nós somos merecedores sim. Porque senão nós não teríamos acesso a essas informações. Nós não teríamos acesso ao Cristo que se apresenta a nós. Então nós temos sim tudo isso dentro de nós. Nós fazemos parte dele e ele faz parte de nós. Se ele é o todo, nós somos o todo. Não é?
Não adianta a gente ficar o tempo todo e tentar como a gente diz, se sabotar, né? Porque a gente tem uma capacidade imensa e fantástica de se sabotar o tempo todo. E não é assim todo dia, toda hora, não. É todo minuto. É todo minuto. As coisas são dadas para nós e a gente não quer, não posso aceitar isso. Não é? Então a gente não quer prestar atenção nisso. E aí, quanto mais a gente se sabota, quanto menos a gente se olha, quanto menos a gente se acha importante o suficiente ou merecedor o suficiente, mais nós nos afastamos de nós mesmos e do Cristo que está em nós. E a gente não percebe, a gente acha que não, o Cristo está lá, então eu posso acessar Ele na hora que eu fizer uma oração, mas eu não mereço tanto, ou eu não quero tanto, ou eu me perdi um pouquinho aqui na minha caminhada, mas Ele está lá, a hora que eu chamar, Ele vem. Não, Ele está aqui, Ele não está lá, não é? Então a gente precisa ter essa noção bem absorvida em nós e parar de buscar lá fora o que está dentro de nós, né? O que faz parte de nós, que é o Cristo. Então, dito isso, a gente vai passar a gente vai falando, então, praticamente a gente vai iniciar o capítulo 36 do livro, porque dito isso, aprendido isso, essa parte de que nós temos que olhar para dentro de nós, que nós temos o Cristo em nós e nós não podemos esquecer disso, nós precisamos aceitar e aprender isso, para que nós deixemos o Cristo se manifestar em nós pelos processos do Evangelho. E aí a gente tem o Evangelho nas nossas vidas, não é? Que é um livro, que são alguns escritos, que nada mais são do que o Cristo, né? Que nada mais são todas aquelas folhas, todas aquelas páginas que a gente às vezes nem consegue ler, né? Seria bom ler, seria muito bom. Se não consegue ler, faz o Evangelho com ele ali, vai fazendo, demora uns 3 anos, mas a gente lê, né? Vai aprendendo, depois volta e faz de novo. Porque você leu em 3 anos, né? A primeira lição já foi embora, ninguém vai guardar. Mas a gente lê. E a gente tem que deixar, aceitar essa verdade, aprender que isso faz parte de nós, que o Cristo faz parte de nós, e deixar que Ele se manifeste em nós. Porque aí a gente já tem uma outra coisa, nós temos que permitir que Ele se manifeste em nós. Então você vê quantos passos a gente tem que dar e quantos obstáculos nós temos que vencer em nós mesmos, para a gente conseguir deixar e encontrar o Cristo que está dentro de nós. É no dia a dia. É como eu falei, é no dia a dia. A gente se sabota o tempo todo, a gente não quer ver, a gente não quer aprender, a gente não quer aceitar, não é? Está lá o livro na estante, o Evangelho está lá na estante, não é? Só pego ele uma vez por semana para ler um pedacinho dele no Evangelho, tá? Do lar. Só isso. Ele está lá o livro. Mas o Evangelho em si, ele está acontecendo conosco o tempo todo em nossas vidas. Todos os dias nós vivenciamos o Evangelho e não percebemos. Porque como é que nós não vamos vivenciar o Evangelho todos os dias, se o Evangelho é o próprio Cristo e se o Cristo está em nós e se nós estamos todos os dias vivenciando as coisas? Não é? Se nós convivemos uns com os outros o tempo todo, então o Cristo convive conosco o tempo todo. Então temos que aceitar e temos que aprender e temos que deixar que Ele se manifeste em nós. Tem que ter coragem, tá? Não é facinho também não. A gente pode achar que está conseguindo, mas às vezes não consegue. Porque a gente às vezes não entende, a gente não compreende o que é isso, não é? A gente às vezes chegamos ao absurdo de termos vergonha de falar do Cristo. Às vezes acontece. A gente fala do Cristo em casa, às vezes, a gente aceita o Cristo em casa, a gente aceita o Cristo, né? E estou falando do Cristo, não é só da imagem, não, é todo o significado, né? Da figura, todo o significado do ensinamento, todo o significado de tudo que ele representa para nós. E às vezes a gente até tem vergonha de falar Jesus Cristo, não é? Às vezes você fala assim, eu sou espírita. Mas a gente não fala que a gente é cristão, às vezes,
porque aí o cristão tem uma outra conotação, de uma outra religião, de uma outra coisa, e você não quer entrar no âmbito, você não quer talvez você não queira se indispor com alguém e tal. E aí você renega a própria verdade, né? Renegamos a própria verdade que está em nós. Então, se a gente entender, se a gente compreender, se a gente aceitar essa verdade absoluta de que o Cristo está em nós e de que nós somos Ele, e não tem como a gente fugir disso por mais que a gente queira, a gente pode retardar a compreensão disso, mas não há como fugir. Então, quando a gente aceitar, entender e compreender, a gente vai perceber que o Cristo em nós é motivo de glória. Glória a Deus, glória ao Cristo. E obrigado por estar dentro de mim. Obrigado por fazer parte de mim. Obrigado por me alimentar, por me completar. Isso é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser aceito. E é uma coisa tão simples de se fazer. Mas nós somos espíritos imortais. E ainda somos imperfeitos. E ainda estamos buscando e caminhando, pouco a pouco, dando pequenos passos na evolução. E até mesmo a própria aceitação do Cristo em nós toma tempo, leva tempo, diante das nossas imperfeições. E Ele, que está dentro de nós, se regozija a cada passinho de formiga que a gente dá e aceita. Para Ele não importa o tamanho do passo, o tamanho da aceitação, ou se você o renega, ou se nós o deixamos de lado. Não. Porque para Ele interessa a nossa evolução. Porque Ele está dentro de nós de qualquer forma, não existe outra maneira. Então para Ele não muda nada. Se nós o estamos renegando, ou estamos com vergonha de falar no Cristo, ou estamos esquecendo dele porque a situação está muito difícil, Ele está ali para nós. Ele está ali para nós. Então para Ele isso não tem nenhuma importância. Mas para nós vai ter uma importância fundamental e muito grande cada passinho de formiga desse que a gente der e cada minuto, cada segundo que a gente aceitar cada vez mais Ele dentro de nós mesmos. Olhar para essa chama que nos foi dada no momento de nossa criação, lá atrás, como princípios espirituais que nem inteligência nós tínhamos, nem consciência. Nem entendíamos que chama é essa que nos foi dada. Não é? Ele está lá desde aquela época, seguindo conosco cada passo que a gente dá. E são bilhões, trilhões de anos, né? Desde a época da criação de cada um de nós como princípio espiritual até hoje. E até hoje, depois desse tempo todo, nós ainda ficamos com o pé atrás quando a gente quer olhar para dentro de nós mesmos e encontrá-lo. A gente ainda acha que ele está, talvez em algum lugar, talvez naquela foto, se eu orar olhando para aquela foto ali, para aquele quadro, talvez ele me ouça melhor. Não. É dentro. É dentro. É fácil, está pertinho, é fácil. Está mais perto do que vocês de mim daqui. Não é? Então a gente tem que... Ele tem que ser motivo de glória em nós. Nós não podemos ter vergonha disso. E aí a gente passa, então, para realmente, depois de entender isso, e tentar aceitá-lo sempre, o tempo todo, e não ter vergonha disso, porque ele está em nós o tempo todo, a gente passa, então, para a gente falar algumas coisas e dar aquela detalhada no livro, nas lições, como eu falei, que são repetidas, mas que vêm com uma outra cara, que vêm de uma outra forma. E é o capítulo 36, para quem interessar possa, para quem quiser ler, desse livro, que se chama O Cristo em Nós, o livro Flor de Vida. E nesse capítulo, ele vai falando, e eu fui só tirando umas coisas, né, para a gente poder perceber como é que a gente vai reconhecer, entender, aprender, compreender, aceitar e reconhecer esse Cristo em nós conforme nós mesmos formos olhando para Ele dentro de nós, não é? Então a primeira coisa é faça o bem. Faça o bem todo o tempo. Abra os teus caminhos pelo poder da vontade em fazer todo o bem possível na jornada que empreendes na terra. Abra
os seus caminhos pelo poder da vontade. A nossa vontade é o que mais importa. A nossa vontade é o primeiro passo para que nós possamos encontrar o Cristo dentro de nós. A nossa vontade é exatamente a ferramenta que o Cristo tem, que Deus tem, para poder trabalhar a nós mesmos na nossa caminhada, para poder nos ajudar e ajudar aos outros. Nós estávamos outro dia desse no grupo de oração que a gente faz, um deles, né, porque a gente faz vários dias, e a gente leu um determinado texto e passava por aquela passagem que Jesus pegou as migalhas, né, de pão e dali fez o banquete, né, pegou o pão e dali fez o banquete e multiplicou os pães, não é? E aí a gente estava falando exatamente sobre isso. A capacidade que ele tem de multiplicar o alimento, né? Porque nós só podemos dar migalhas. Ainda nesse processo que nós estamos de imperfeição e de evolução, nós só podemos dar migalhas. E ele, feliz com as nossas migalhas, pode pegá-las e pode transformá-las num banquete para aqueles que necessitam mais. E pode alimentar a todos nós. Então nós precisamos dar a devida importância às nossas migalhas. As migalhas que nós podemos dar, sejam elas quais forem. E a nossa migalha maior, a nossa migalha mais importante, é a nossa vontade de fazer o bem. Porque nós só somos capazes ainda, por mais que a gente ache que não, mas nós ainda só somos capazes de ter a vontade de fazer o bem. Porque fazer o bem verdadeiramente demanda um caminho mais longo. Mas nós já temos essa capacidade de ter a vontade de fazer o bem, não é? Que é o que a gente pensa o tempo todo, quando a gente se encontra com alguém, quando a gente vê alguém com dificuldade, ou alguém que está chorando, qualquer situação que seja. E a nossa vontade, essa migalha, que é um nada, ele pega e transforma e faz, então, o banquete para ajudar a todos. Só da nossa vontade. A gente não precisa nem fazer nada se não quiser, porque a gente ainda não consegue. Só da nossa vontade, do pensamento de fazer o bem, disso ele faz esse banquete. Então, vamos abrir os nossos caminhos, né? Pelo poder da nossa própria vontade, já que isso nós podemos fazer bem, pelo menos isso. A senha para entrar na consciência universal, ainda diz o capítulo, é a certeza e a tranquilidade proporcionadas pelo exercício da caridade, que é uma dama divina que sabe se conduzir com amor. Então, se é isso que nós podemos dar, é isso que nós vamos dar. E é isso que nós vamos receber de volta. E esse que nós vamos receber de volta, porque nós damos, vai nos alimentar e nós vamos ser então capazes de dar um pouco mais na próxima vez. Mas a gente tem que aceitar que nós podemos fazer pouco a pouco, que nós não podemos fazer ou dar o passo maior que a nossa perna, não é? Então, primeiro, façamos o bem. Tenhamos pelo menos a vontade de fazer o bem, não é? Doe-se. Também é uma coisa muito interessante. Doe-se. Oferta a todos do seu convívio, todos, a tolerância. Não deixes passar ninguém por ti sem a tua alegria. Então, hoje mesmo, né? Talvez. Quantas coisas a gente não deve ter falado já, ou pensado já, que provavelmente não foram alegrias. E quem passou por nós não pegou de nós, então, a nossa alegria. Não é? Eu achei isso uma coisa tão fantástica e tão bonita, não é? Não deixes passar ninguém por ti sem a tua alegria. É isso que nós temos para dar. É isso que nós devemos dar. E quanto mais a gente se conhecer, e quanto mais a gente se olhar para dentro de nós mesmos, e quanto mais nós sentirmos que o Cristo que mora dentro de nós está mais latente em nós, porque nós o aceitamos, mais alegres nós seremos. E mais essa alegria contagiante vai passar para o nosso próximo. Imagina a felicidade de você estar dando a alegria para os outros
E como a lei é básica e é certa, o que você dá, você recebe, o que é que nós vamos receber? Não é? O que é que nós realmente queremos receber? Então, não tem como fugir disso. Não deixes passar por ti ninguém sem a tua alegria. E isso eu posso falar de meio que, né, com os meus, mesmo nos meus percalços, eu acho que eu dou mais risada e faço mais palhaçada do que eu fico de mau humor, né? Não pode perguntar isso para Carla, tá? Para Carla não vale perguntar. Mas pode ser que ela dê uma resposta educada e fale a verdade. Mas é isso, entendeu? E não esquecendo, né? São todos do nosso convívio, a começar dentro de nossa casa, que é onde é a nossa escola maior. E é ali que a gente não pode deixar ninguém passar sem a nossa alegria. Né? Por favor, vamos começar a entender e colocar isso dentro de nós e absorver essas verdades, porque essas verdades são muito importantes. E vocês vão concordar comigo que tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo mostrado aqui, são lições repetidas. São lições que nós falamos todos os dias, que nós vivenciamos todos os dias. Todas as palestras, com todos os assuntos diferentes, elas falam das mesmas coisas, não é? Então a gente precisa, não tem como, a gente está ainda tão lá atrás, está tão lá atrás que a gente precisa repetir, não é? Como diz o ditado, né? A gente tem que repetir de ano, a gente não aprendeu, né? Não fez direito, repete de ano, não é? Então a gente repete, né? Toda semana a gente ouve a mesma coisa. Então a gente não pode nunca se permitir, não nós principalmente, que já temos uma noção mínima, um grão de areia dentro do conhecimento, que seja, mas já temos essa noção, nunca se permitir dar o nosso pior, e sim o nosso melhor. Porque o nosso melhor é o de hoje. E o nosso melhor só tende a crescer. Mas a gente pode ficar estagnado também, e o nosso melhor também pode ficar estagnado. Mas nunca permitir o nosso pior, a nossa tristeza, porque ninguém tem nada a ver com as nossas limitações, a não ser nós mesmos. Então a nossa tristeza fica pra gente, e a gente olha para nós, e olha para o Cristo que está em nós, e a gente pode resolver essas tristezas. Para o próximo, a nossa alegria. Para o próximo, o nosso prazer, a nossa felicidade. Para que isso sirva de exemplo ao próximo. Para que isso retorne para nós, como reflexo. Porque palavras não ensinam. Exemplos e ações, com certeza, ensinam. Então eu vou reclamar? Não vai adiantar muito. Eu vou receber reclamação de volta. Mas eu vou dar para o próximo, vou dar para todos que passarem por mim o meu melhor. Então eu vou estar recebendo o melhor deles. Isso basta. Tá? Isso basta. Porque é como nós vamos receber aquilo. Porque nós estamos dando aquilo. Né? De coração. Então não tem como. Não tem como errar. Porque nesse momento que você faz isso, Cristo está com você. Ele está aqui na retaguarda. Não se preocupe. Não tenha medo. Né? Ele está ali. Que nem os zagueiros. Que ficam lá segurando o gol, né? Vai todo mundo pro ataque. Outra coisa que a gente deve fazer, cuida. Que também está no capítulo 36. Tudo isso está assim em 2 folhinhas, gente. Em 2 folhinhas de um livrinho desse tamanho, porque ele é desse tamanhinho. Em 2 folhinhas, que são aqueles textos maravilhosos, né, dos espíritos que vêm. Cuida, ama todas as criaturas, não destrua quem quer que seja. Pois até o vírus tem o seu objetivo onde ele opera. Quando nós desorganizamos a lei da natureza, ou as leis da natureza, ela se revolta contra nós, né? Na sua especialidade, que é servir. Então cuida de tudo e de todos. Atente para quem precisa de cuidado, para quem está ao seu lado. Porque qualquer ser vivo precisa de cuidado, porque qualquer ser vivo tem importância no universo. Mais uma lição repetida. Mais uma lição que a gente precisa ouvir várias vezes. Outro dia eu brinquei porque eu estava dando uma aula foi na quinta-feira, eu acho que eu dei essa aula. Acho que nenhum dos alunos vai estar aqui, que estava lá junto comigo.
E aí a gente estava falando disso, né? Estava falando de lei de amor e justiça, amor e caridade, que obviamente tem tudo a ver com isso aqui. E a gente estava falando dessa parte, né? Cuida, porque não dá, você não pode matar, você tem que respeitar o direito de cada um. E a gente estava falando dos insetos, da barata. Não pode matar nem barata, né? Não pode matar nem barata, porque se a gente for parar para pensar, não pode. Se a gente for parar para pensar, tem uma importância dentro do universo, não é? Tem uma importância. Aí Cleia, outro dia desse, botou... Eu sei como é que é, né? Mas imagine como você se sentiria, entendeu? Olhando para cima e tem um pé gigantesco em cima de você e você não tem mais nem fração de segundos para nem pensar, né? E outro dia, como eu estava falando, que ela adora, né, quando eu conto as coisas dela, tá lá morrendo de vergonha. Ela mandou um postzinho falando dos insetos, da aranha para matar, para não sei o que e tal. E aí o pessoal já, todo mundo do grupo já assim, mas barata pode matar, né? Barata não tem problema. Mas lógico, guardadas as proporções devidas, dentro das nossas limitações, porque o nosso entendimento é que não permite que nós tenhamos esse amor tão universal, até mesmo pelos insetos e pela baratinha, coitada, né? Mas a gente chega lá, a gente sabe, né? Se a gente não chegar e demorar muito, pelo menos ela vai evoluir, né? E vai deixar de ser barata. Então alguma coisa tem que acontecer. Mas cuida. A maior lição é cuida, não se esqueça de cuidar de tudo. Cuidar de quem está ao seu lado. Cuidar das pessoas que convivem com você. Dar a elas a alegria, como a gente falou há pouco tempo atrás. Cuida. E cuida principalmente de si mesmo. Porque, de novo, no título, né? No assunto principal, cuida de ti mesmo e estarás cuidando do Cristo que moras em ti. E ele também merece e quer cuidado. Quer ser cuidado, merece cuidados. Não é? Então como é que a gente diz? É uma mão dupla, né? Você cuida e é cuidado. Como tudo na vida, você dá e recebe de volta. Não é? E aí a gente passa para ser um exemplo, né? Porque todas essas coisas vão passando por nós. E a gente vai aprendendo tudo isso e nós passamos então e precisamos ser um exemplo para as coisas e para tudo e para todos. Seja um exemplo vivo. Faça amigos sempre, onde estiveres, e permita a eles copiarem as suas boas ações, que são uma continuidade do seu verbo. Ou seja, mais uma vez o exemplo, que a gente já falou, mais uma vez a alegria, que nós já falamos, e agora isso é tão importante que você é exemplo vivo disso, não é? Você é exemplo dessa alegria e dessa coisa, desse cuidado e desse fazer o bem. Então não é só falar, não é? Não é só a gente abrir a boca e ficar repetindo as mesmas coisas. Quando as pessoas chegam para nós e vêm para nós com algum tipo de problema ou vêm nos procurar por algum motivo, seja exemplo. Dê continuidade ao seu verbo, à sua fala. Demonstre o que você fala com as suas ações. Não é? Porque é isso que o Cristo fazia. É exatamente isso que ele fazia lá atrás, quando ele esteve entre nós. E agora ele está em nós. Então ele continua fazendo isso. E nós então podemos extravasar essas ações que o Cristo fez lá atrás. Então vamos aceitar isso, aceitá-lo em nós e vamos também deixar com que ele, como a gente falou anteriormente, se manifeste em nós. Porque se ele está dentro de nós, ele pode se manifestar através das nossas ações e nós podemos ser exemplos vivos, né, da benevolência e de tudo mais. Nós devemos cooperar para o amanhecer de tudo, ainda diz o texto, dentro da compreensão que os sentimentos elevados nos impulsionam. Então, sempre ser exemplo, sempre procurar o amanhecer das coisas, sempre procurar uma vida nova nas coisas, um motivo novo para a gente poder ser melhor, não é? E aí a gente vai para o próximo, que é, depois da gente ser exemplo, o que a gente vai fazer? Caminhe e atue. Caminhe e atue. Regra básica, regra tranquila. Deus e Cristo esperam por nossas decisões. E é para isso que temos o livre-arbítrio, que nos mostra a abertura
onde começa o nosso dever de decisão. Caminhe e atue. Não vamos ficar parados, não vamos ficar estagnados, não vamos achar que nós somos os sofredores, que agora daqui eu não consigo mais sair, porque essa situação para mim é demais, eu não vou conseguir passar por ela. Ainda que eu acredite, ainda que tudo isso venha à minha cabeça, ainda que eu saiba, que eu leia, que eu estude, que eu tenha fé, essa não dá. Dá. Caminha. Não fique parado, caminha. Uma vez estava eu passando por um determinado problema e lembro disso, e às vezes dou esse exemplo em algumas aulas, acho que alguma palestra também eu devo ter dado, e eu fui conversar com meu sogro já faleceu, ele era babalorixá, ele era do candomblé. E aí, independente disso, né, a gente estava conversando, e ele virou para mim, depois da conversa, e a gente falou tudo, e ele virou para mim e falou assim, caminha. Ele falou assim, caminha. Mas eu falei, mas não tem para onde ir. Como é que eu vou caminhar? Não tem para onde ir. Caminha para trás. Porque para trás, caminhar para trás, você ainda está caminhando. Você ainda está se movimentando. Parado onde você está, nada vai acontecer. E isso nunca mais esqueci, né? Então por isso que eu fico que nem um maluco aí, para tudo quanto é lado, né? Caminhando, porque senão não vai ficar parado, não. E é essa caminhada que vai levar a gente a algum lugar. Porque se não é para lá e de alguma forma a gente não vai entender nesse momento que aquilo vai fazer o bem, vai para o outro lado, vamos tentar, vamos fazer. Vamos deixar que as coisas aconteçam. Vamos agir. Exatamente. Exatamente. E quando a gente escolhe caminhar para trás, pronto. Pronto. Não diz aquele ditado que para você tomar impulso, você não tem que andar para trás? Né? Como todos os ditados populares são verdadeiros, por mais que a gente às vezes brigue com eles, porque, né, os ditados populares são assim, eles surgem do nada e, né, aparecem e são verdades. Mas é isso, porque a gente tem isso, a gente tem o livre-arbítrio, a gente precisa tomar conta dele, a gente precisa pegá-lo para nós, também absorvê-lo, também aceitá-lo e agir de acordo, porque a gente tem que tomar decisões o tempo todo, para que a nossa vida evolua, para que a nossa vida aconteça, não é? Porque se a baratinha, coitada, ficar atrás do forninho em cima da pia, ela morre de fome, ela vai ter que tomar a decisão de andar para procurar uma comidinha e você matar. Nesse minuto, não é? Tadinha, morreu. Mas ela tomou uma decisão. Ela foi, desencarnou. Ela desencarnou, entendeu? E automaticamente, numa reencarnação compulsiva, ela voltou. Porque ela se deu a chance de tentar algo novo. E ela aprendeu. Que ela, entendeu? Para sair, para não morrer de fome, ela vai ter que andar. Ainda que, entendeu? Corra alguns riscos, né? Não, mas guardadas as brincadeiras, deixando de lado as brincadeiras, se a gente não caminha, se a gente não faz uso de uma das coisas mais importantes que nos foram dadas, que é o livre-arbítrio, né? A gente não toma decisões, a gente não evolui, não é? Então a gente precisa exatamente exercitar o uso do livre-arbítrio para que nós possamos saber usá-lo cada vez melhor, cada vez mais. Então, dessa forma, caminhe e atue o tempo todo, para que isso continue dando vazão ao Cristo se manifestar em nós, né? Como eu falei. O próximo é fique atento. Tudo isso estava em 2 paginazinhas de livrinho, gente. Não parece, mas é verdade. Fique atento. Combinamos ontem e não podemos nos esquecer do hoje, para que no amanhã possamos celebrar as nossas vitórias. Então fiquemos atentos a todas as coisas que nos acontecem, a todas as situações pelas quais passamos, porque nós combinamos ontem que tudo isso poderia acontecer, não é? Então não vamos nos revoltar por mais direito que tenhamos e por mais livre-arbítrio que tenhamos, vamos entender, vamos absorver essa coisa de entender e compreender tudo o que acontece conosco
Porque tudo o que acontece conosco, por vontade do Pai maior, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Tudo, absolutamente tudo. Muitas vezes nós não vamos entender, muitas vezes nós vamos nos revoltar, porque nós nos esquecemos do combinado, porque nós nos esquecemos do que fizemos. Mas nós estamos aqui para exercitar esse aprendizado, nós estamos aqui para compreender isso, para poder aceitar isso cada vez mais, de que tudo é para o nosso bem e para a nossa felicidade. Senão Cristo não moraria em nós, ele moraria em outro lugar. Falei assim, isso aí deixa ele aí, entendeu? Mas não, ele mora dentro de cada um de nós e ele não ia morar em algum lugar que não fosse um lugar de felicidade. Então qualquer coisa que acontece conosco, ainda que de difícil aceitação, vamos parar, acalmar o coração, acalmar a mente, não é? Voltar, lembrar que o Cristo mora em nós, que Ele está conosco e que tudo está no seu lugar certo, não é? E aí vamos ficar atentos para cada situação, para a gente não se desesperar. Porque é mais fácil e mais tranquilo, e os nossos hábitos nos levam a isso, o desespero, a revolta, não é? Porque nós ainda ignoramos algumas coisas, nós ainda ignoramos a nós mesmos, como a gente falou, que é o mais importante, se autoconhecer. Então nessa hora é que é necessário acalmar o coração, não tomar nenhuma atitude precipitada, pensar com calma, chamar pelo Cristo, chamar por si mesmo. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Me diz o que está acontecendo, ilumina meu caminho, porque eu preciso entender. Ainda que eu tenha escolhido, eu preciso entender. Me permita um pouquinho de luz para que eu entenda Cristo. E vai receber a resposta, pode ter certeza que vai receber a resposta. Dessa forma tranquila, pacífica, não é? Porque todas essas coisas que a gente está falando, elas são nada mais, nada menos que as bem-aventuranças também, né? Então, toda a lição está aí. Toda a lição está no Evangelho, toda a lição está naquelas páginas maravilhosas. E tudo está à nossa volta. Todas as respostas estão dentro de nós, porque Ele mora em nós e todas as respostas estão dentro de nós, não é? Então nós não podemos esquecer que nós combinamos. E aí tem uma passagenzinha também no livro que diz: combinamos ontem e não podemos nos esquecer de hoje, para que no amanhã possamos saborear o mel de nossos esforços, o pão de nossas alegrias de ter vivido bem, mesmo nas fronteiras do mal. Porque nossa vontade é que vai nos segurar, e a nossa fé de que o Cristo está em nós, na nossa retaguarda, é que vai nos fazer levantar a cara, levantar o rosto e caminhar com segurança, acreditando que eu posso dar o próximo passo, ainda que eu não esteja enxergando onde eu estou pisando, mas eu posso dar o próximo passo, porque Ele está comigo aqui, Ele mora dentro de mim, não é? Ele está comigo. Bora e vai dar o passo. E aí você se surpreende com a maravilha do próximo passo que você dá. Às vezes parece difícil, mas há que se ter coragem para evoluir, não é? Não tem como. E seja forte. Mais uma para a gente aprender, para a gente absorver, para a gente aceitar. Seja forte. O que passamos de sofrimento, de problemas e por vezes de infortúnios não chega a ser um minuto de dor ante a nossa própria imortalidade. Então sejamos fortes. Sejamos muito fortes, porque tudo que nós estamos passando, por pior que seja, ou por que pareça ruim, nós somos capazes de suportar. Porque Ele não vai dar a nós nenhum sobrepeso que nós não possamos carregar com os nossos braços e nas nossas costas. Nós somos capazes. Nós somos merecedores de tudo que temos. E se nós temos uma determinada situação para resolver, responsabilidade nossa talvez em alguma outra existência, ou até mesmo nessa, a gente nunca sabe, nós somos capazes. Nós somos merecedores
dessa responsabilidade que, se nós acarretamos, nós podemos carregá-la e nós podemos resolvê-la. Então sejamos fortes, acreditemos na nossa força como espíritos que somos. Nós somos imortais, nós somos Highlander. Quer coisa melhor do que isso? Nós somos imortais, cara, né? É maravilhoso você perceber e saber aceitar e ter noção do significado da imortalidade do nosso espírito. Nós podemos tudo. Basta querermos, nós podemos tudo. Então, perto da nossa imortalidade, um sofrimentozinho ou uma rusgazinha ou uma briguinha, uma discussãozinha antes de sair de casa para vir ao centro é nada. E às vezes acaba com a ida ao centro e todo mundo fica de cara amarrada o dia inteiro. Não é? Não precisa nem para você ir ao centro, né? Pode ser para ir para a balada também. Né? E a balada acaba antes mesmo de começar. Porque você discutiu, porque, entendeu? Um motivo pequeno, de nada. Não é? E é tão pequeno, e não é nem um minuto, né? Porque às vezes a gente discute e depois você não tem a chance de falar assim, me perdoe. Porque era tão pequeno esse motivo e você se foi sem, né? Sem eu poder falar para você que eu estava errado, ou sem eu falar para você que não tinha importância. Porque também acontece, não é? Porque a nossa encarnação também, ela não é nem um minuto diante da nossa imortalidade, né? Então vamos pensar sobre isso e sejamos fortes quando a gente der de cara, né, com todas essas coisas. No fim da jornada das nossas experiências, ainda diz o texto, de aprendizado nessa terra, beberemos o leite da vida que nos será dado pela misericórdia da vida maior, ante as belezas da vida que nos espera na espiritualidade. Então sejamos fortes, porque estamos aprendendo a ser fortes, mas sejamos fortes também, porque nós sabemos e temos a certeza de que algo melhor nos espera e que nós estamos caminhando para lá. Não é? Então, vamos aguentar, firme e forte. Né, Highlanders? E depois a gente tem uma que é muito importante, tenha fé, porque vale a pena prosseguir com fé, mesmo tomando as chuvas de pedras da incompreensão humana. E isso nos remete àquela palavrinha mágica que a gente conhece, e às vezes a gente esquece dela, que é resiliência. Não é? Tenhamos fé, porque quanto maior a nossa fé, maior a nossa resiliência. Quanto maior a nossa entrega, maior a nossa resiliência para com os infortúnios, para com as situações que, mal ou bem, nós mesmos acarretamos para nós, não é? Então, se nós colocamos as situações diante de nós, nada mais justo do que receber com tranquilidade, como diz o texto, todas as chuvas de pedras da incompreensão humana, porque se formos capazes de colocá-la lá, somos capazes de receber tudo de volta, pegar tudo aquilo, construir algo novo e jogar então algo novo para o mundo, para o universo, de preferência para que nós possamos não receber mais chuvas de pedras, né? Mas algo melhor do que a chuva de pedras. Uma ou duas talvez, mas alguma coisa melhor. Então tenhamos fé, né? E essa fé tem absolutamente tudo a ver com o Cristo em nós, porque se nós não temos fé de que Ele está em nós, voltamos a dizer, se nós o renegamos em nós, como é que nós vamos ter fé em alguma coisa? Antes de ter fé em nós mesmos, antes de ter fé nele que está em nós, não é? Respeite também. Pratique a lei do amor, da caridade e da justiça, como eu falei anteriormente. Respeite o direito e a vontade de cada semelhante e o tempo de cada um, porque é isso que nós queremos para nós. Nós queremos que cada um nos respeite, cada um respeite os nossos limites, cada um respeite o nosso tempo, cada um respeite as nossas vontades. Então, mais uma lei básica, sim, uma coisa básica para a gente repetir e para a gente assimilar e para a gente tentar colocar em prática. Respeito, não é? Porque a justiça nada mais é do que você respeitar o direito de cada um, o limite de cada um, a começar por si mesmo, a começar por si próprio.
Então a gente tem de novo que se conhecer muito bem, porque a gente tem que saber quem somos. Nós precisamos saber quem somos e quais são os nossos limites, não é? E se nós queremos respeito para com os nossos limites e nos conhecendo, ok, os meus limites estão aqui. Onde estão os seus? Me avise, me conte, para que eu possa respeitá-los também. Se eu não sou capaz de olhar para você e enxergar os seus limites, me ajude. Me ajude a encontrá-los. Me conte quais são eles. Não vá passando por cima, não vá pisando e tirando todo mundo do caminho ou pisando por cima de todos. Não. Não, porque todos nós temos limites, não é? E nós precisamos saber. Se tem alguma coisa, você está caminhando muito rapidamente, está indo muito sem noção, para, de novo, chama o Cristo e fala assim, ó, mostra para mim onde é que estão os limites dos meus semelhantes. Porque eu tenho a impressão de que eu estou indo muito rápido e eu posso estar pisando em alguns. Mostra para mim, ilumina o meu caminho, para que eu possa não cometer essa injustiça, não é? Então pratique a lei do amor, da caridade e da justiça, que é uma lei básica que engloba todas as outras leis de Deus, todas as outras leis naturais, e que nos dá o segredo, não é? Reconheça a sua felicidade e a dos outros também. Seja tolerante para com os companheiros e para com os amigos. Seja trabalhador, ainda que te encontre entre os que esqueceram dos seus deveres. Reconheça-se, faça a sua parte. Façamos a nossa parte no todo. Sejamos o exemplo, como falamos anteriormente. E isso vai mostrar aos outros, aqueles que porventura não estejam fazendo a sua parte, que eles também são capazes de fazê-la. Bastando que para isso iniciem essa caminhada e reconheçam o Cristo em si mesmos. Não é? Acho que esse aqui a gente já passou, né? Então, só para a gente relembrar, deixemos o Cristo se manifestar em nós pelos processos do Evangelho, como a gente já falou antes, e isso é o mais importante. O Evangelho está aí para nos mostrar isso. E ontem eu ouvi na palestra de Suzana também uma coisa muito interessante que eu achei incrível, e eu anotei até, porque eu falei, tem que usar, né? Porque se eu vou falar de Cristo, se eu vou falar de Evangelho, né? Não tem como não usar. Uma frasezinha simples, e ela falou assim, o Evangelho são as pílulas homeopáticas da nossa cura. E é fantástico você ter essa noção, porque quando a gente fala do Cristo, a gente fala do médico das almas, não é? Já ouvimos falar dessa frase, né? Desse adjetivo a ele, o médico das almas. E quando a gente fala do Evangelho, é exatamente a medicina que ele usa para nos curar. E é uma medicina homeopática, porque ela está lá, frase a frase, capítulo a capítulo, nós vamos tomando esse remedinho, seja lendo todo dia, seja no Evangelho no Lar, aos poucos a gente vai tomando, pouco a pouco. E são assim doses infinitas de compaixão e misericórdia dessa medicina maravilhosa que é o Evangelho. E aí a gente não aprende, não estou bom ainda. Volta no começo, começa a ler de novo, né? Me dá mais uma dose de Evangelho, por favor. Que eu estou precisando ainda, ainda não estou muito bom, né? Então é isso. O Evangelho está aí para a gente poder se curar através dele. E a gente precisa tomar dessa medicina e deixar que ela se manifeste em nós. Deixar que ela cresça em nós, não é? Isso é maravilhoso. E ele está aí e mostra para nós o caminho. Todos nós temos o Cristo em nós, como nós falamos todo o tempo, dependendo apenas de deixarmos que ele se levante e nos guie pelas estradas do amor, que brilham como sóis de vida dentro e fora de nós. Então é a compreensão maior de tudo, né? Tomando as nossas pílulas homeopáticas da cura, a gente vai nos permitindo ser curados, porque nós merecemos ser curados. Nós precisamos aceitar que merecemos ser curados. E a medicina está aí. Se não tivermos ali, se está ali no livro, na livraria, mas eu não quero comprar o livro, mas está à nossa volta. Porque o tempo todo as coisas estão acontecendo conosco.
para nos mostrar e nos permitir tomar essa medicina. E é dessa forma, tomando essa medicina, seguindo os passos do Evangelho, seguindo os passos do Cristo que está em nós, nos falando aqui de pertinho, a gente então faz aquela conexão que a gente falou lá atrás, que é a mais importante de todas, porque é a conexão conosco mesmos, eu comigo, cada um de vocês com cada um de vocês, e cada um de nós como um todo, com o Cristo que está em nós. Não é? Essa é a conexão maior que a gente precisa ter e que a gente precisa fazer. Que a gente vai fazer através de todos esses passos que nós aprendemos. E se nós já acendemos uma luz no coração deste Cristo que está em nós, se nós já acendemos uma luz no coração, vamos conservá-la com o fósforo da caridade e do amor. E alimentando assim o combustível desta chama, com a caridade cristã ativa, que vem diretamente de Deus, através do Cristo que está em nós, através do Cristo que mora dentro de nós. Então a hora é olhar para nós mesmos, abrir o nosso coração, não para os outros, para nós mesmos, abrir o nosso coração e permitir a nós mesmos enxergar o Cristo que mora em nós, porque Ele está conosco o todo o tempo. E se nós precisamos de alguém, se nós precisamos de algo, nós precisamos dele. Nós precisamos de nós antes de mais nada. Para que nós então possamos ser tudo isso que nós falamos hoje, todos esses exemplos que nós demos hoje, que nada mais são do que as lições que nós aprendemos todos os dias, que nos são dadas todos os dias com outros nomes, de outras formas, mas que nada mais é do que o Cristo, do que o Evangelho, que mora em nós. Muito obrigado.